Prepare-se para ter tudo o que você achava que sabia sobre o fim dos dinossauros completamente revirado. Esqueça o asteroide solitário, a poeira cósmica e o inverno nuclear que te contaram na escola. A verdade é muito mais complexa, surpreendente e, prepare-se, chocante. Durante milhões e milhões de anos, eles dominaram a Terra. Criaturas colossais, predadores implacáveis, herbívoros gigantescos. Os dinossauros eram os reis absolutos. Imagine um mundo onde cada passo faz a terra tremer, onde sombras imensas pairam sobre as florestas e o rugido de um T-Rex ecoa por quilômetros. Esse era o planeta dos dinossauros, um lugar de maravilha e terror em escala épica. Mas então, em um piscar de olhos geológico, tudo acabou. Eles simplesmente sumiram. Por décadas, a ciência nos apresentou uma narrativa relativamente simples. Um asteroide gigante atingiu a Terra, levantando uma nuvem de poeira que bloqueou o Sol, causando um resfriamento global catastrófico e a extinção em massa. Uma história dramática, sem dúvida, com imagens de impacto e um vilão cósmico. Mas e se eu te dissesse que essa é apenas uma parte da história? E se a verdadeira causa da extinção fosse muito mais insidiosa, gradual e, de certa forma, até mais aterrorizante? Pense bem. O impacto dessa magnitude teria causado uma destruição imediata em uma área vasta. Tsunamis gigantescos, terremotos apocalípticos, incêndios florestais em escala continental. Tudo isso teria acontecido em questão de horas, talvez dias. Mas o registro fóssil nos conta uma história um pouco diferente. A extinção não foi um evento único e instantâneo. Ela se desenrolou ao longo de milhares, talvez até milhões de anos, com diferentes grupos de dinossauros desaparecendo em momentos distintos. Isso já levanta uma pulga atrás da orelha, não é mesmo? E aqui começa a nossa jornada pela verdade oculta. Prepare-se, porque o que você vai descobrir vai te fazer questionar tudo o que te ensinaram. A teoria do asteroide, embora tenha um papel importante, é como a ponta de um iceberg gigantesco, escondendo um oceano de fatores interconectados que levaram ao fim da era dos dinossauros. Vamos começar com algo que pouca gente menciona quando fala sobre a extinção: o vulcanismo massivo. Sim, vulcões. Mas não aqueles pequenos que vemos entrar em erupção hoje em dia. Estamos falando de erupções em uma escala inimaginável, que duraram séculos, talvez milênios, expelindo quantidades absurdas de lava, gases tóxicos e poeira na atmosfera. Imagine a Terra tremendo incessantemente, rios de lava incandescente, devastando paisagens inteiras, e o céu permanentemente encoberto por uma fumaça sufocante. Essas erupções cataclísmicas, conhecidas como as Traps de Deccan, na Índia, coincidiram misteriosamente com o período da extinção dos dinossauros. A quantidade de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa liberados teria causado um aquecimento global significativo, alterando drasticamente o clima do planeta. Mas, espere, não para por aí. Além do aquecimento, esses vulcões também liberaram enormes quantidades de dióxido de enxofre, que, ao se combinar com a água na atmosfera, formou chuva ácida em uma escala bíblica. Imagine florestas inteiras sendo corroídas pela acidez, lagos e rios se tornando inabitáveis e a base da cadeia alimentar sendo destruída. Chocante, não é? Mas ainda não chegamos à parte mais surpreendente. A verdade é que o impacto do asteroide pode ter sido o catalisador final, o golpe de misericórdia em um ecossistema já fragilizado por milhões de anos de mudanças ambientais extremas causadas pelo vulcanismo. Pense assim: o planeta já estava doente, com a febre alta e o sistema imunológico comprometido. O asteroide foi como uma infecção fulminante que o corpo debilitado não conseguiu combater. Mas as surpresas não param por aí. As mudanças climáticas extremas,
E o vulcanismo massivo não foram os únicos vilões nessa história épica. Há evidências crescentes de que os próprios dinossauros podem ter contribuído para a sua própria queda. Sim, você ouviu direito. Durante o Cretáceo Superior, o período que antecedeu a extinção, houve uma proliferação de dinossauros herbívoros gigantescos, como os saurópodes. Essas criaturas colossais consumiam quantidades inacreditáveis de vegetação, alterando drasticamente as paisagens e, potencialmente, afetando os ciclos de nutrientes do solo. Imagine manadas de animais do tamanho de prédios devastando florestas inteiras, transformando áreas verdes em desertos. Além disso, a evolução das plantas com flores, as angiospermas, também pode ter desempenhado um papel sutil, mas significativo. Essas novas plantas se espalharam rapidamente, alterando a composição da vegetação disponível para os herbívoros. Alguns dinossauros podem não ter conseguido se adaptar a essa nova dieta, enquanto outros podem ter se beneficiado, criando um desequilíbrio nos ecossistemas. É como se o cardápio do planeta tivesse mudado repentinamente, e nem todos os clientes conseguiram se adaptar aos novos pratos. E tem mais. A competição entre as diferentes espécies de dinossauros também pode ter se intensificado, com predadores e herbívoros lutando por recursos cada vez mais escassos em um ambiente em constante mudança. Imagine um mundo onde a sobrevivência era uma batalha diária, onde cada mordida, cada passo, poderia ser o último. Mas a bomba final, a revelação que vai te deixar de queixo caído, envolve algo ainda mais inesperado: os mamíferos. Sim, aqueles pequenos e peludos animais que viviam à sombra dos gigantes. Durante a era dos dinossauros, os mamíferos eram criaturas pequenas e discretas, ocupando nichos ecológicos marginais. Mas eles estavam evoluindo rapidamente, tornando-se mais inteligentes, mais adaptáveis e, crucialmente, desenvolvendo novas estratégias de reprodução e cuidado com os filhotes. Enquanto os dinossauros dependiam de ovos, muitas vezes deixados à própria sorte, os mamíferos começaram a dar à luz filhotes mais desenvolvidos e a cuidar deles por um período prolongado. Essa vantagem evolutiva pode ter sido crucial em um ambiente cada vez mais hostil e imprevisível. Imagine os pequenos mamíferos, ágeis e espertos, encontrando refúgio em tocas e se adaptando a diferentes fontes de alimento, enquanto os grandes e lentos dinossauros lutavam para sobreviver às mudanças drásticas. Além disso, alguns cientistas levantam a hipótese de que os mamíferos primitivos podem ter predado os ovos e os filhotes de dinossauros, exercendo uma pressão adicional sobre as populações já em declínio. Imagine pequenos predadores noturnos invadindo ninhos e dizimando as futuras gerações de gigantes. Portanto, a verdade chocante que ninguém te contou é que a extinção dos dinossauros não foi um evento isolado causado por um único asteroide. Foi um processo complexo e multifacetado, desencadeado por uma combinação letal de fatores: vulcanismo massivo, alterando o clima e a química dos oceanos, mudanças na vegetação, competição acirrada entre os próprios dinossauros e, surpreendentemente, a ascensão silenciosa e constante dos mamíferos. O asteroide foi apenas o golpe final em um organismo planetário já gravemente enfermo. Imagine a cena final: um planeta devastado por erupções vulcânicas, com a atmosfera carregada de poeira e gases tóxicos, chuvas ácidas corroendo a paisagem, os últimos dinossauros lutando desesperadamente por alimento e abrigo, enquanto pequenos mamíferos observam das sombras, prontos para herdar o mundo. Uma imagem sombria e fascinante, muito mais complexa e intrigante do que a simples história do asteroide. A extinção dos dinossauros não foi apenas o fim de uma era, mas também o prelúdio para o surgimento de um novo mundo, o mundo dos mamíferos, que eventualmente nos levaria à existência. É uma história de catástrofe e renovação, de perda e oportunidade,
uma prova da natureza implacável e surpreendente da evolução. Se essa revelação te deixou tão chocado quanto a um T-Rex encontrando um rato, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos que ainda acreditam na velha história do asteroide solitário. E para continuar desvendando os mistérios mais fascinantes do nosso planeta e do universo, inscreva-se no canal e ative as notificações. No próximo vídeo, vamos explorar outra verdade chocante que a ciência moderna está começando a desvendar. O que realmente aconteceu com os oceanos logo após a queda do meteoro? Prepare-se para mais surpresas e reviravoltas.